Olá, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Renata e no vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito, mas muito importante mesmo. Eu vou falar sobre fatos e verdades. Eu vou dar um exemplo para te ajudar a entender melhor. Vamos imaginar a seguinte situação. Nós estamos em meio a uma crise financeira devido à pandemia do coronavírus. Crise, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas quebraram, muitas pessoas não puderam honrar os seus compromissos e tiveram o seu nome negativado, que fala. O nome foi para o SPC Serasa, acho que é isso aí. Então, isso é um fato, tá? Mas existe também uma verdade. E qual que é essa verdade? A verdade é que eu sou filha de Deus. E como filha, eu tenho direito a uma herança. Não importa como o mundo esteja. Não importa se teve pandemia. Não importa se a inflação não para de aumentar. Um lado bom, a taxa de juros está aumentando muito. A renda fixa está entregando aí próximo de 1% ao mês. Então eu prefiro ficar com ela. Prefiro ficar com a verdade, que eu sou filha amada de Deus. E como filha, eu tenho um direito a uma herança. O meu pai, ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do universo. Então eu não aceito andar com base nos fatos. Eu não aceito olhar para a dificuldade, porque o mundo está em crise, porque muitas pessoas perderam seus empregos, porque é isso e aquilo e blá blá blá, e não resta dinheiro e tá tudo muito caro, e o mercado e lá lá lá. Não, eu não quero saber dos fatos. Eu vivo com base nas verdades. Mesmo diante dessa situação toda do coronavírus, como vocês sabem, essa situação difícil que eu vivenciei nesses últimos 2 anos da minha vida, que vocês já me conhecem, em relação à perda de familiar, enfermidade, embora tudo isso tenha acontecido e o mundo está em crise, como as pessoas dizem, essa foi a época que o meu esposo e eu, nós mais crescemos, foi a época que nós mais prosperamos. Situações em que o Brasil, ele estava assim em ascensão na economia, e nós não crescemos tanto quanto nós temos crescido nesses últimos 2 anos. Porque eu decidi não andar com base nos fatos. Os fatos existem, quem quiser ficar com os fatos, tudo bem, eu respeito. Mas eu ando com base nas verdades. Eu vou falar outro exemplo para vocês de uma situação que eu vivenciei. Há 2 anos eu fui diagnosticada com uma doença muito grave. E os médicos vieram me dar esse diagnóstico de uma maneira assim bastante, como eu posso dizer, fúnebre. Então eles vieram me falar e explicaram e tudo mais. E eu me mantive assim, como eu posso dizer, serena, firme. Anotei todas as coisas que eles falaram, pesquisei sobre o assunto. Nos dias seguintes eu conversava com eles sobre o assunto em uma maturidade, assim, falando de termos técnicos, que eles ficaram, assim, de certa maneira, até, como eu posso dizer, desconcertados? Não, acho que essa não é a palavra. Surpresos, acredito que seja isso. Então, naquele momento, eu decidi não andar com base em fatos. Claro, era um fato. Os meus exames estavam ali. Os meus exames diziam isso. Os médicos diziam que eu teria que ser submetida a um tratamento. Eu também não fui uma pessoa ignorante naquele momento. Falei, não, tem que ser submetida a um tratamento, então ok, eu vou passar pelo tratamento. Só que tem uma coisa aqui que eu vou falar pra vocês. Vocês estão dizendo que esse tratamento vai durar X meses, mas eu estou falando que não. Eu não vou ficar esse tempo todo no tratamento. Vocês estão falando que vai ser 6 meses, eu vou ser curada muito menos. E o meu caso, ele vai surpreender vocês. E depois vocês vão falar, mas vocês vão falar direito. Vocês vão falar que não foi só a medicina, vocês vão falar que foi a fé. Gente, olha que ousadia da minha parte naquele momento. Uma coisa é aqui agora, eu tô falando com vocês e olhando do fim. Outra coisa é quando você tá vivenciando o processo. É isso que é a fé, né? O que é a fé? Lá em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não vê. Gente, a coisa que eu não via, não existia ali, mas eu me apropriei disso, porque isso é uma verdade. Tem um trecho na Bíblia que diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, está ali em Isaías. Fala assim que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras eu fui sarada. Então essa foi uma verdade que eu me apropriei nos dias que eu estava ali enferma, internada, nos meus momentos de luta, de dor. Então, eu decidi não andar com base em fatos. Então, sempre que alguém vem me falar alguma coisa, gente, eu sou matemática, eu sou uma pessoa lógica, eu sou uma pessoa racional, mas eu percebi que para nós nos apropriarmos de coisas espirituais, gente, a lógica, ela não leva a gente para lugar nenhum. Se você andar conforme a lógica, conforme o natural, conforme o fato, eu sinto te dizer, sempre que vier um fato contrário, isso vai te fazer sucumbir. Isso vai te fazer perder o chão.
Porque você é uma pessoa extremamente racional que só pensa nos fatos. Essa é uma chave que eu gostaria de compartilhar com vocês. Decida andar com base nas verdades e não nos fatos. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar uma frase que eu li num livro que diz o seguinte: a verdade desafia os fatos se ousarmos a crer nela. E você, vai ficar com a verdade ou com os fatos? Escreve aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.